Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está no Salmo 122, no versículo 1, e diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Qual é o sentimento que te leva à casa do Senhor? Você vai por obrigação, por costume, porque é dia de culto e toda a família vai, então você tem que ir junto. Qual o sentimento que te faz subir à casa do Senhor? Se não é a alegria, deveria ser. Mesmo que você tenha muitas tarefas devido aos seus cargos eclesiásticos na igreja, a casa de Deus sempre será um lugar de celebração e adoração àquele que tem cuidado muito bem de nós. Lá no Salmo 100, no versículo 2, diz assim: Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Então não dá para imaginar pessoas que servem ao Senhor de cara fechada. Não dá para imaginar um cristão de cara fechada. A gente tem que subir à casa do Senhor com alegria, até para servir, até para trabalhar na obra do Senhor. Tem que haver alegria em nós. E isso independe do que está acontecendo ao nosso redor. O que mais conta é o que está acontecendo dentro de nós. Nós fomos salvos e estamos sendo muito bem cuidados por esse Deus que merece toda a honra e toda a glória. Por isso que você deveria entrar na presença dele com cânticos, como diz esse salmo. Servindo ao Senhor com alegria. Todas as nossas reuniões deveriam ser reuniões de alegria, de alguém que está feliz pelo que o Senhor está fazendo em sua vida e por todas as promessas de que coisas maravilhosas ainda serão feitas. Era costume dos apóstolos se reunir no templo para contar as maravilhas que Deus estava fazendo através deles. Como diz lá em Atos capítulo 5, versículo 12. Eles saíam para as suas missões, para pregar o Evangelho, para apresentar a cruz de Cristo e Jesus como Salvador. E eles faziam milagres, os espíritos imundos se sujeitavam a eles e eles se juntavam na casa do Senhor para contar todas as maravilhas. Eles se reuniam como se fosse uma prestação de contas para dizer o tanto de coisas maravilhosas que Deus estava fazendo na vida deles. E as nossas reuniões deveriam ser assim. Nós deveríamos subir à casa do Senhor para dizer o quanto Ele fez conosco durante toda a semana, ou de alguns dias que se passaram entre um culto e outro. A gente deveria celebrar, dizer às pessoas como somos agradecidos, porque sair e voltar de casa hoje em dia é um milagre. Deus tem nos protegido porque temos um inimigo que está desesperado, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. E ele tenta de tudo para nos destruir durante um dia. E quando a gente vence um dia, nosso coração tem que se encher de alegria e agradecimento, porque Deus tem cuidado de nós. Nossas idas à igreja deveriam ser assim, para testemunhar dos milagres de Deus, de como Ele nos protegeu do mal. Cada dia vencido, querido, é sim um motivo de alegria e de agradecimento. Por isso não pense, esse dia não aconteceu nada, esse dia foi normal. Não foi normal no mundo espiritual. Houve guerra por tua alma, houve luta, houve peleja, e você só está vivo porque Deus venceu mais uma vez. O Espírito Santo que habita em nós, ele gera alegria, é fruto do Espírito. A alegria que precisamos para levar as boas novas ao mundo. Como pessoas felizes que foram salvas e agora sobre nós nenhuma condenação há. Portanto, como Paulo advertiu lá em Filipenses 4:4, alegrem-se sempre no Senhor.
Novamente direi, alegrem-se. Lá em 1 Tessalonicenses 5,16 diz assim, alegrem-se sempre. O apóstolo das correntes, aquele que vivia preso, deu-nos esta ordem, mesmo acorrentado, escreveu isso, alegrem-se. Pois a nossa alegria, ela não depende do que está acontecendo ao nosso redor, mas daquilo que está acontecendo dentro de nós. É isso que importa. Se você perdeu a alegria por ter escolhido o Senhor Jesus como seu Salvador, porque muitas pessoas dizem, depois que eu aceitei Jesus, agora a minha vida é só problema, eu só passo por dificuldades, é muita provação, são muitos dias difíceis. E talvez você tenha perdido de fato a alegria por tantos problemas. Mas aqueles que escolheram o Senhor como Salvador, eles também têm a alegria da salvação. O salmista também passou por muitas provações, por muitos dias difíceis, e por isso ele perdeu a alegria. Mas ele se volta para o Senhor e faz uma oração que eu quero repetir com você aqui. Salmo 51, versículo 12. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Essa deve ser a minha e a tua oração, caso estejamos tristes por todos os sofrimentos que têm nos cercado os últimos dias. Devolve-me, Senhor, a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Os salvos, eles são alegres, por isso que nós precisamos pedir ao Senhor que nos devolva a alegria da salvação. Os salvos são alegres porque o reino de Deus se resume assim, Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida. A tua alegria não depende disso. Mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo. É o Espírito Santo que gera em nós essa alegria. Porque de nós mesmos nós vamos fitar os nossos olhos nos problemas. Nós sempre temos uma tendência para olhar o lado negativo de todas as coisas. Até quando estamos alegres, até quando rimos muito, a gente pensa assim, poxa, eu vou ter uma raiva, porque eu estou muito feliz. E quando eu estou rindo assim, geralmente acontece uma desgraça logo depois. É impressionante como nós sempre esperamos algo ruim acontecer e nosso corpo todo se prepara para os dias ruins. No entanto, a gente deveria se preparar para os dias de alegria. Nós deveríamos nos alegrar, procurarmos motivos durante o dia para nos alegrarmos, porque isso gera saúde em nós. E isso faz com que nós reconheçamos todas as maravilhas que Deus fez na nossa vida. E isso também gera agradecimento. Quando nós olhamos para a mão poderosa do Senhor nos livrando do mal, e até mesmo quando acontecem coisas ruins na nossa vida, nós que temos esse olhar positivo, esse olhar de contentamento, nós conseguimos ver que poderia ser pior se o Senhor não tivesse sido o nosso escudo. É certo que o cristão, ele sofre muitas perseguições. A gente não pode diminuir isso. Por causa do Evangelho, e essas lutas, elas são cansativas e muitas vezes roubam mesmo o nosso sorriso. Mas só roubam o sorriso daqueles que não entenderam que é um privilégio sofrer como o nosso mestre sofreu. O sofrimento muitas vezes é um termômetro que estamos fazendo a coisa certa, porque o diabo, ele vai perseguir todos aqueles que estão fazendo a vontade do Senhor. E quando nós fazemos a vontade do Senhor, nós estamos andando na contramão da vida. E por isso que nós vamos sofrer algumas retaliações, algumas perseguições, até mesmo por pessoas da nossa família que não concordam com as decisões que nós estamos tomando. Que nós deveríamos aproveitar mais a vida,
que a gente está levando as coisas muito a sério, que a gente está querendo ser santo, nós seremos perseguidos até pelas pessoas mais próximas de nós. Aqueles que não conseguem ver a glória do porvir e a sua recompensa, realmente esse tem os olhos fixos em sua dor e por isso eles sempre vão encontrar motivos para chorar. Os mártires, aqueles que foram jogados no Coliseu para serem atacados por leões, aqueles que estiveram na fogueira, aqueles que foram apedrejados, crucificados e foram torturados de diversas formas, eles tinham os olhos fitos no porvir. Eles queriam a glória do porvir. Eles estavam almejando uma pátria superior. Por isso eles se alegravam com o que viria depois. Eles não estavam preocupados com o momento de dor, mas eles sempre estavam olhando para o mundo espiritual. E por isso eles conseguiam ter paz, e por isso eles conseguiam cantar, e por isso eles continuavam pregando o evangelho o tempo todo, mesmo que isso os levasse à morte. Por isso, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, diz assim: por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo, ele aprendeu a se alegrar, até mesmo em suas fraquezas, porque ele entendia que ele estava fazendo a vontade de Deus e não a sua. Não era mais a carne de Paulo que ditava as regras em sua vida, mas ele era guiado pelo Espírito e ele sabia que aqueles que fazem a vontade de Jesus, eles sofrem as perseguições que Jesus sofreu por ser uma pessoa diferente nesse mundo e por pregar uma mensagem diferente do que o mundo pregava. Que a alegria te leve para a casa de Deus. Que o louvor seja a demonstração de um coração grato e que frequentar a casa de Deus seja o teu prazer. Como diz lá no Salmo 84, nos versículos 2, 4 e 10. Minha alma se consome de ansiedade pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne vibram de alegria pelo Deus vivo. Felizes os que habitam em tua casa, louvando-te sem cessar. Pois um dia em teus átrios vale mais que 1000 em qualquer outro lugar. Está recostado, olha só recostado, só encostado na porta da casa do meu Deus é melhor que morar nas tendas mais ricas dos ímpios. Louvado seja Deus, que essa alegria enche o teu coração e seja o teu guia para que te puxe, para que te leve, para que te conduza à casa do Senhor. Você certamente tem muitos motivos para se alegrar no Senhor. Então vire as costas para a tristeza e louve ao Senhor. E suba à presença do Senhor com alegria. Apresente-se diante do Senhor com cânticos, porque grandes coisas tem feito o Senhor em nossa vida. Só estarmos vivos nesse novo dia já é um motivo de alegria. Por isso que o povo de Deus deveria ser um povo alegre, porque não estão mais condenados à morte. Pelo contrário, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que essa alegria seja vista na pregação do Evangelho, que você leve essa alegria, porque aí as pessoas vão desejar saírem da vida que tem para viver essa alegria que você vive. Por isso não se preocupe com sua roupa, com seu sapato, sempre se preocupe em vestir o seu melhor sorriso para subir à casa do Senhor. Vamos orar? Deus querido, nós nos alegramos na Tua presença. O Senhor nos concedeu mais um dia de vida. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas o Senhor está conosco, então coisas boas vão acontecer nesse dia.
Leva-nos, Senhor Deus, por caminhos de paz. Ajuda-nos a ser o sorriso para as pessoas que estão tristes. Que sejamos o abraço, que sejamos o acolhimento. Que nesse novo dia as nossas palavras sejam de boas novas, de esperança. Palavras que vão levantar pessoas de seu momento difícil para que eles consigam enxergar motivos para serem felizes. Que a nossa esperança de dias melhores encha o nosso coração. Que a gente saia agora da Tua presença com um sorriso no rosto, na expectativa de que o Senhor fará coisas boas para nós durante esse dia. Ajuda-nos, essa semana é desconhecida, nós não sabemos o que vai acontecer. Mas o Deus que nós conhecemos, Ele vai adiante, abrindo porta, levantando pessoas, preparando o caminho para que seja uma semana de vitórias. Obrigado, Deus, porque o Senhor cuida de nós nos piores momentos, até mesmo no meio de um grande conflito. O Senhor ainda consegue arrancar de nós bons sorrisos, boas gargalhadas. E nós não rimos e nós não estamos felizes somente confiados no que está acontecendo ao nosso redor. Mas nós estamos felizes porque um espírito de alegria entrou dentro de nós, está gerando isso em nós. E nós te louvamos, porque se não fosse esse espírito de alegria, nós enlouqueceríamos com tantos problemas. Muitas vezes nós conseguimos rir até das nossas desgraças, até dos momentos difíceis que passamos. Quando nós conseguimos olhar para o livramento que o Senhor nos deu. E nós concluímos, se não fosse o Senhor, nós não aguentaríamos. Que o Senhor coloque sempre dentro de nós esta alegria de conseguirmos ver o lado positivo de cada coisa. Não permita que sejamos crentes ou cristãos carrancudos, que falam do teu amor com a cara tão fechada que as pessoas não desejam isso para a vida delas. Mas que a alegria da salvação seja o nosso entusiasmo. Que a gente continue na esperança que esse céu vai se rasgar em breve e nós iremos para um lugar onde não existe choro, não existe mais despedidas, nem momentos tristes. Mas a alegria do Senhor será a nossa força. Nós permaneceremos diante do Senhor, jubilosos, cantando e louvando o Deus Salvador. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor sempre ouve a nossa oração, que é feita em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.